Programa Qual é de volta com o segundo bloco. A gente continua aqui na Fundação Nokia de Ensino, conversando com os adolescentes sobre o mundo virtual. A gente conta com a especialista, a Luciana Souza. Luciana, eu queria fazer uma colocação para você, porque as relações virtuais elas já fazem parte da nossa vida, né? E é muito importante também o jovem fazer parte disso, não se excluir, não ficar de fora, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos aqui conversando e muito tem se falado dos riscos, né? De fato, assim como no mundo real, a gente tem que prestar atenção. Quem são as pessoas que a gente se relaciona, a gente também tem que fazer a mesma coisa no mundo real. Um exemplo que eu citei para eles durante a palestra foi o seguinte: você está num ponto de ônibus. Então você está ali, troca uma conversa com pessoas que não necessariamente você conhece. Aquela conversa é uma coisa pontual. No mesmo ponto de ônibus tem pessoas que você se sente à vontade para trocar uma ideia e ao lado pode ter alguém que você não se sente tão à vontade. No mundo virtual é a mesma coisa. Eu preciso saber quem está do outro lado, ou seja, quem está por trás daquele outro computador. Eu preciso ter certeza se aquela pessoa que se diz eu sou fulano, se ela de fato é essa pessoa. Para daí trocar informações, manter um diálogo, falar um pouco sobre a minha vida. Com relação a colocar no perfil pessoas desconhecidas, que é o que a gente acaba falando bastante aqui, eu não aconselho de forma alguma, porque quando você coloca alguém que tu não conheces para aumentar a tua popularidade, como é que você vai lembrar disso toda vez que for publicar? Porque eu posso muito bem, a cada post, a cada publicação, eu posso dizer que aquele post é público, ou que ele é visível para os meus amigos, ou para os amigos dos meus amigos. É muito controle. Então, não, eu tenho alguém ali que no meu perfil, tem alguns amigos que eu não gostaria que eles vissem determinada informação. Na dúvida, tenta colocar somente pessoas que você tenha relação. É muito mais seguro, muito mais fácil de gerenciar e no final fica de fato a rede social ela é uma troca de informações. Você tanto pode fornecer informações, trocar informações com alguém, como pode aprender algumas coisas também, de acordo com as páginas e com as comunidades que você frequenta. As meninas também queriam fazer algum comentário ainda sobre o que a gente estava conversando no primeiro bloco? Já complementando o que foi dito sobre essa troca de informação, porque falando de uma forma geral, não só das redes sociais, mas sim da internet, ela é um meio pelo qual você vai ter algum saber, você vai ter algum conhecimento, seja ele de qualquer nível, mas você vai tirar alguma experiência daquele acesso que você teve. Então, o que é necessário saber é que essa ferramenta que você utiliza para ter algum conhecimento, ela não vai, assim, não depende da função que ela tem, mas sim da intenção com a qual ela vai ser utilizada. Então, e nem todo mundo vai estar bem intencionado na experiência de ter o acesso. Então, é bom que você se previna, que você se preserve, assim, conserve a sua imagem. E é interessante também para que você tire isso da vida real. Por exemplo, você sempre tenta manter uma imagem confortável para você e para as pessoas que estão ao teu redor. Então é interessante você manter isso também no mundo virtual para você poder se sentir confortável e seguro ao postar alguma coisa, ao se relacionar com as pessoas. Foi falado muito, como a própria palestrante disse, foi falado muito sobre os riscos, mas também há os seus pontos positivos, certo? Tipo, por exemplo, nós temos lá, se soubermos controlar mesmo, o Facebook está meio que em foco aqui, né? Muita gente usa, então, pegando ele. Se souber como usá-lo, como ela própria ensinou, se colocando lá, determinando o que é público, o que não é, o que é só para os seus amigos, mas amigos dos amigos, colocando uma foto bacana de si próprio, assim, fica uma coisa bacana e acaba te ajudando também, as páginas que você curte, te ajudam também quando você for, por exemplo, conseguir o primeiro emprego. Você está lá, você acaba de sair da escola, você não tem lá um currículo muito grande. Pode ter uns cursos de idiomas aqui, outros ali, mas se a pessoa for atrás, vamos ver, ele quer o primeiro emprego, bora dar uma chance, bora ver o que ele anda curtindo aqui, para ver se ele realmente é uma pessoa íntegra, uma pessoa bacana para trabalhar com a gente. Então, se você souber usá-lo bastante, assim, bem bacana, dá para ser uma coisa bem legal e te ajuda bem na vida real mesmo. Como ela falou, é uma simulação da tua vida real, né? Então, se tu quiser passar uma imagem boa,
Então, é bom saber controlar. Puxando um pouco esse assunto que está sendo comentado, um colega do meu pai uma vez comentou que ele é empregador, né? Que ele só contrataria as pessoas que tivessem um bom currículo e ele iria ver a vida dessas pessoas, né? Como elas colocariam as informações na internet, como elas se expõem, na verdade. E dependendo dessa forma, ele teria uma resposta positiva ou negativa quanto à contratação da pessoa. Também a gente pode puxar um gancho para marketing pessoal, né? A pessoa pode usar a rede social para fazer o marketing de si mesma, para vender uma imagem que talvez ela até não seja tão inteligente ou tão competente, mas se ela posta coisas interessantes, coisas que uma pessoa, um empregador gostaria de ler ali, eu acredito que eu já teria uma imagem diferenciada daquela pessoa, porque às vezes a pessoa é até uma pessoa muito inteligente, muito competente, mas ela denigre a própria imagem, se difama. Ninguém precisa fazer isso, ela mesma acaba se deturpando, né? Deturpando a sua imagem. Você tem uma pergunta para... Alguém tem alguma pergunta? Quer aproveitar a presença da especialista para fazer alguma pergunta? Não é bem uma pergunta, é mais uma colocação. O que vale lembrar também é que, na maioria dos casos, quando a gente fala de rede social, é comum nós ouvimos falar sobre os riscos, mas as redes sociais não têm só os riscos. Ela proporciona os riscos, mas eu acho que quem vai mais da pessoa. A pessoa que decide como usar, se ela vai usar como benefício ou como uma coisa ruim. Por exemplo, tem os sites, os grupos dentro, por exemplo, do Facebook, que foi bem comentado, muito comentado. Os grupos de conscientização, conscientização ecológica, grupos de pesquisa, grupos onde colocam imagens que te ajudam em trabalhos, sobre diversos assuntos que é necessário para a nossa vida acadêmica, e no dia a dia. Então eu acho que risco sempre tem, mas vai da pessoa, dela saber utilizar esse meio, e é bom também sempre falar sobre as coisas boas. Um exemplo disso seria, por exemplo, quando você se interessa em aprender uma língua diferente, o inglês, por exemplo, que é uma língua universal, que é sempre necessário você saber. Aí que você pode interagir, você pode conversar com pessoas do exterior e você acaba criando você acaba se adaptando, acaba se acostumando com aquilo, e aquilo te ajuda a aprender o que você tem o objetivo de aprender. Durante a palestra, a senhora citou algumas redes sociais que nos ajudariam no mercado de trabalho, que, por exemplo, eu estava procurando de emprego como técnica, a senhora falou que eu poderia entrar em contato com outros técnicos. E quais os nomes dessas redes sociais e como entrar? Tudo isso? Uma das redes que eu mencionei durante a palestra foi o LinkedIn, que é a rede, o que o Facebook é para lazer e entretenimento, é o LinkedIn para o mundo profissional. Então você vai lá, coloca toda a tua formação acadêmica, os teus interesses, se tiver tido algum emprego, coloca-se os empregos, que tipo de formação, interesse, enfim, qualquer coisa relacionada ao mundo profissional, você pode colocar no LinkedIn, assim como também fazer conexões com outras pessoas. Então, os amigos que você vai ter lá no LinkedIn são pessoas que normalmente estão no teu convívio profissional. É bem interessante. Beleza. Isso é um tema bastante interessante para a gente continuar a falar no terceiro bloco, quando a gente vai falar também sobre isso, que também é viável usar como um crescimento profissional. No terceiro bloco, a nossa convidada ela vai explicar como que funcionou esse projeto, esse ciclo de palestras realizado aqui na Fundação Nokia sobre o adolescente e o mundo virtual. Mas isso é só no próximo bloco, daqui a pouco, não sai daí.